Olá, uma boa segunda-feira, feriado 1º de maio de 2017, hoje Dia do Trabalhador, e obrigado para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. Está no ar mais uma edição do Boletim Primavera. Uma expressão que forma a identidade cultural do seu povo. A arte inclusiva foi o primeiro bem imaterial reconhecido no Brasil em 2002. Agora, essa parte da cultura dos índios do Amapá recebeu a revalidação do título de Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agradeço dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista, pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura, a arte Cusiuá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios Wayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Cusiuá é um desenho que a gente transmite para nosso povo, para crianças, para nossas gerações. O que a gente transmite? São dificuldades para transmitir, perigos. A arte Cusiuá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IPHAN revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política, ela não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza imaterial, né? Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação 10 anos após o registro. A cada 10 anos você renova isso. Por quê? Porque diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, né? O patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas. O Ministério do Trabalho realizou a campanha Abril Verde com o objetivo de impedir acidentes de trabalho no setor de transportes terrestres. Foram feitas ações de fiscalização para identificar casos de jornada exaustiva entre os caminhoneiros, além de palestras de conscientização. A paixão pela estrada Carlos herdou do pai. Caminhoneiro há 6 anos, ele chega a passar 20 dias por mês transportando cargas pelo país. Apesar do amor pela profissão, Carlos reconhece que a jornada de motorista ainda é um desafio. O transportador, quando você vai contratar a carga, ele impõe um horário para você entregar. Aí você faz a conta da distância e tempo. Se você não rodar, o máximo que eu já rodei foi 50 horas. 50 horas ininterruptas, né? Sem parar. E são justamente essas jornadas excessivas, com privação de sono, fadiga e estresse, que levam o setor de transporte terrestres a ocupar o primeiro lugar em quantidade de mortes por acidentes de trabalho e a segunda posição por incapacitações permanentes. Para tentar reverter este quadro, a campanha Abril Verde do Ministério do Trabalho deste ano focou nos caminhoneiros. Ações de fiscalização para identificar casos de jornada exaustiva de trabalho, situações em que o trabalhador era colocado em risco iminente a acidentes. No Brasil, ocorre um acidente do trabalho a cada 44 segundos, uma incapacitação permanente a cada 30 minutos e uma morte a cada 3 horas nos locais de trabalho. Só no período de 2010 a 2014, foram mais de 710 mil acidentes de trabalho e doenças do trabalho, que resultaram em 15 mil incapacitações permanentes e 2.810 mortes. Durante o encerramento da campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, foram homenageadas as pessoas que morreram em 2016 enquanto trabalhavam. Os nomes dos 2.500 trabalhadores foram projetados em um telão. As autoridades presentes no evento acenderam velas em memória às vítimas. É preciso que nós consigamos conscientizar
os problemas dos adoecimentos, os problemas dos falecimentos, das amputações decorrentes do trabalho. São 25 bilhões de reais que foram gastos pela Previdência apenas com acidentes nos últimos 4 anos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu com representantes estaduais e municipais para discutir prioridades do setor. Na ocasião, foi decidido qual município poderá contratar médicos cubanos por convênios diretos com a Organização Pan-Americana da Saúde, sem interferência do governo federal. Os municípios poderão contratar médicos cubanos por convênio diretamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, de forma semelhante à que acontece no Mais Médicos, mas sem a interferência do governo federal. Nesse caso, os profissionais serão pagos com recursos do próprio município. A permissão foi uma das decisões tomadas na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, formada por representantes da União, dos estados e dos municípios. O ministro da Saúde explicou que cada município irá definir como fará a contratação. 1.500 prefeitos brasileiros não aderiram ao programa Mais Médicos, portanto não tem nenhum profissional na sua cidade. Agora os novos gestores querem ter médicos do Mais Médicos, mas o nosso orçamento já está votado, em andamento eu não tenho como fazer essa ampliação. Então nós estamos criando um mecanismo para que esses municípios possam acessar diretamente a OPAS e fazer o convênio trazendo os médicos e também que municípios que já têm um determinado número de médicos possam ampliar. Nós vamos oferecer um modelo padrão de legislação, de suporte legislativo e um modelo padrão de contrato com a OPAS. A Comissão Tripartite também discutiu a distribuição de recursos para a realização de cirurgias eletivas, aquelas que são marcadas previamente. 360 milhões de reais estão disponíveis no orçamento do Ministério da Saúde para esses procedimentos. O governo vai determinar um prazo para que os estados organizem uma fila única. É a partir dessas filas que vai ser planejada a distribuição de recursos. Nós estamos propondo 40 dias para que os estados, municípios se organizem em uma fila única e apresentem a fila para que nós possamos, então, definir um critério de distribuição dos recursos disponíveis para o mutirão. E o Boletim Primavera fica por aqui. Voltaremos a qualquer momento em nossa programação.